Olá, meu nome é Jéssica Caroline Schinato, eu sou mestranda do curso em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal Fronteira Sul, campus Chapecó. Venho por meio deste apresentar o seminário do número 9 da disciplina de Diversidade e Mudança Linguística, orientado pela professora doutora Cláudia Rostos Aqueloto. E o tema do meu trabalho é Metodologia dos Estudos Dialetais no Brasil e no Cone Sul. Sumário. Então, primeiramente, eu vou abordar a construção de um atlas linguístico. Segundo, estudos dialetais e geolinguísticos. Em terceiro, trabalho dialetal. Quarto, projeto Álabe, Atlas Linguístico do Brasil. O quinto, léxico e a cultura. O sexto é a conclusão e o sétimo, as referências bibliográficas. Então, primeiro, a construção de um atlas linguístico e a metodologia. A geolinguística, ela é um método linguístico e geográfico que nasceu na Europa no finalzinho do século XIX e início do século XX. Consiste então na elaboração de cartas linguísticas. Com a aplicação do método linguístico, podemos ter uma visão clara da distribuição das formas linguísticas, não só sob a perspectiva diatópica, mas também sobre a diastrática, a diagenérica e a diageracional, uma vez que se faz o controle de fatores de ordem extralinguística. Então, para Altenhoff, em 2006, página 159, ele diz que a dialetologia é definida como uma disciplina que tem como base dados empíricos, obtidos por meio do método geolinguístico. Então, o método da dialetologia que se refere à representação de dialetos em mapas que constituem os atos linguísticos. Essa citação de Hector se encontra no artigo de Aguilera, o qual ela o cita. Seu objeto de estudo são o dialeto, né? Então, o objetivo da dialetologia é estudar os dialetos regionais, rurais, mas ela também se interessa pela variedade urbana. A metodologia da geografia linguística ou da geolinguística, então, ela se baseia na elaboração de cartas geográficas, mapas ou atlas linguísticos. Então, o que é um atlas linguístico? É um conjunto de mapas nos quais são registrados traços lexicais, fonéticos, morfossintáticos de um determinado espaço geográfico. Então, o pesquisador ele vai delimitar esse espaço e vai pesquisar alguns traços dentro dessas categorias. A geografia linguística apresenta-se como método, porque organiza a pesquisa. Já a dialetologia seria a ciência, a disciplina, então. Dentro desse contexto, a gente tem alguns passos recomendados para seguir essa metodologia. Eu retirei essa parte, então, de Ribeiro 2012, em que ela elenca 6 passos para a gente fazer uma pesquisa de cunho geolinguístico, né? Da metodologia geolinguística. Então, primeiro seria a seleção dos pontos a serem investigados. Segundo, a confecção de um questionário. O terceiro, a coleta dos dados. Quarto, a análise dos materiais recolhidos nessa seleção, né? Nesse determinado lugar em que o pesquisador fez a sua coleta. Depois, em quinto passo, ele vai fazer a elaboração de mapas ou cartas linguísticos a fim de registrar esse material coletado. E, por fim, ele faz a análise e interpretação do material revelado pelos mapas. Então, esses são alguns passos em que Ribeiro diz que nós podemos seguir para ter uma pesquisa geolinguística. Os atos linguísticos, como mapeamento das diferentes formas nas diferentes situações de uso da língua em determinada região, são verdadeiros instrumentos que permitem a descrição da língua viva e constituem-se, na realidade, um dos objetos mais relevantes dos estudos dialetais. Então, aqui a gente tem um esboço que eu tirei também do artigo de Aguilera, em que ela coloca vários atlas linguísticos, vários esboços de atlas linguísticos. Então, esse aqui é um atlas linguístico, um esboço, né, do Atlas Linguístico de Londrina, carta 6, então, onde que ela faz a pergunta 33 sobre o arco-íris. Então, aqui tem alguns pontos, né, em que o arco-íris é denominado, depois em branco a gente tem
chamam o arco-íris de arco da velha e o outro arco do velho. Então, esse aqui é um levantamento em que o pesquisador faz e ele faz um mapa em que ele coloca aonde que está distribuído a sua pesquisa. Estudos dialetais e geolinguístico. Então, as primeiras pesquisas. Por volta de 1870, os estudos da língua falada começam a despertar maior interesse nos pesquisadores, nos estudiosos. A dialettologia, então, começou a se desenvolver, mas o grande avanço ocorreu no princípios do século XX. A autora Cardoso e Mota, elas colocam em seu artigo algumas dificuldades na construção de um atlas linguístico. Elas delimitaram o tempo, porque demanda programação, e muitas vezes ele é indefinido. Por que ele é indefinido? Porque a pesquisa ela está dentro de um espaço social. Então, o espaço social ele vai mudando conforme a gente vai evoluindo. E essa evolução pode acontecer repentinamente. Ela também elencou informantes, porque tem que ter nacionalidade, então os informantes, eles têm que ter nascido naquela região pesquisada ou ter vivido pelo menos 1/3 da sua vida, né? E eles têm que ter nascido na região pesquisada e tem que ter a naturalidade dos pais também. Então, não, eles não fazem pesquisas, né? Vamos por assim, que um pesquisador, um estudioso não vai fazer pesquisa se os meus pais, um exemplo, nasceram em outra comunidade e eu nasci naquela comunidade. Não, os meus pais têm que ter nascido nessa comunidade em que eles estão pesquisando e eu ter morado na comunidade também. Outro ponto que elas elencaram, foi social, político ou econômico, porque somam anos para a execução de um atlas, como eu já disse. Como está inserido na sociedade, a sociedade, ela é viva, então ela se modifica. Atlas linguístico fora e dentro do Brasil. Então, em seu artigo, elas colocaram, então, o Atlas de la Península Ibérica, que demorou muitos anos, porque enfrentou muitas adversidades para conseguir ser publicado. Elas falam também do Atlas prévio dos falares baiano e também do Atlas Linguístico de Sergipe, que todos eles passaram por adversidades até sua publicação. Salientar que a realização de um atlas linguístico requer tempo pelas suas especificidades e pelas variáveis que devem manter sob controle. O trabalho de pesquisa se insere em um contexto social, histórico e político. Tirei essas palavras, então, de Mota Cardoso, 2019, na página 242. O próximo tópico, que é o 3, o trabalho dialetal. Então, como a gente já viu em outros trabalhos, a nossa língua ela é heterogênea, então ela varia o tempo todo, ela está em constante evolução, ela apresenta variantes, então como a gente é um ser vivo e a nossa língua ela é viva também, apresenta variantes. Elas podem ser por natureza social, regional ou de estilo, conhecidas como diastráticas, diatópicas ou diafásicas. As variantes, então. As diastráticas, elas têm diferenças entre distintos estratos sociais da mesma comunidade idiomática, né? Exemplo, problema ou problema. Então, dentro de uma sociedade, há pessoas que podem falar problema, carça, carcinha, e tem outras. E dentro dessa mesma comunidade pode ter pessoas que falam problema, calça, calcinha. Então, essa é a variação diastrática. As variações diatópicas, elas estão relacionadas às diferenças entre o meio espaço geográfico, né? Entre o espaço geográfico, que é um exemplo que a gente tem, então, é a bergamota, a mexerica ou a tangerina. Então, essa fruta, ela pode ser falada de diferentes maneiras em diferentes regiões. Aqui no sul, aqui no oeste, a gente fala bergamota. No litoral ou em outra região do país, ela pode ser chamada de mexerica ou tangerina. Outro exemplo também que a gente pode dar
é a mandioca, né? Nós conhecemos como mandioca, mas alguns do Nordeste conhecem como aipim. E as diafásicas, elas são relacionadas às diferenças entre os tipos e modalidades expressivas de estilos distintos, que é então um exemplo de a gente versus nós, tu e você. As diferenças diatópicas, diastráticas e diafásicas correspondem a 3 tipos de subsistemas que possuem internamente relativas à homogeneidade. Seriam elas, então, unidades sintópicas, que têm relação com os dialetos, então pode ser dialeto nordestino, gaúcho, paulista, etc. Unidades unidades sintrásticas, que é extrato social, então língua culta, né, ou a língua padrão, que é a língua padrão, ou a linguagem popular, a não padrão, né? E unidades sinfásicas, que é o estilo de língua, formal, familiar, profissional, então a gente muda conforme o meio em que nós estamos inseridos. Então, a gente tem as isoglossas. Isoglossa, segundo um dicionário, é uma linha que serve de demarcação geográfica a determinada alteração ou diferença fonética, né? Então, a gente aqui tem 4 classes de isoglossas. Temos a fonética, então, que ela trabalha com os sons, o sotaque, né? A morfológica, que tem relação com a estrutura, formação e classificação das palavras. Um exemplo que eu tirei de um artigo é cantemo, falemo, busquemo. A sintática, então, são aquelas que se referem a algum aspecto da construção de orações, né? Que é dê-me um cigarro, um exemplo, me dê um cigarro, preferencialmente no Brasil, e em relação a dê-me um cigarro, preferencial em Portugal. Também tirei esse exemplo de um artigo. A léxica, que são as representações que apresentam diferenças de significado de uma região para outra. Então, por exemplo, aqui no oeste a gente pode chamar de salsicha. Já no sudoeste do Paraná, as pessoas chamam de vina. E assim por diante, tem vários outros exemplos. Então, o 4, que é o projeto ALB, que é um exemplo muito legal da metodologia da geolinguística. O projeto, então, ele é essencialmente uma atividade de pesquisa acadêmica, porque ele visa documentar, descrever e interpretar a realidade do português brasileiro, né? Então, dentro da sua metodologia, ele busca por descrever a realidade do português. O projeto ALB tem fundamentos teóricos da dialetologia, então, com um método específico da análise geolinguística pluridimensional. O corpus, então. Como eu citei lá os 6 passos de Ribeiro, o Atlas Linguístico do Brasil, o ALB, ele é praticamente um esboço bem certinho do que é a pesquisa, então, desse método. Então, os pesquisadores elencaram 110 informantes de 2 faixas etárias, que são elas de 18 a 30 anos, a faixa etária 1 e a faixa etária 2 é de 50 a 65 anos. Temos o grau de escolaridade, então, o primeiro grau de escolaridade é com ensino fundamental incompleto e o segundo é o universitário completo. Ainda tem um detalhe, que os informantes devem ter nascido na região pesquisada, como eu citei anteriormente. Localidades, então, foram 250 localidades, com exceção, então, do Distrito Federal e de Palmas, no Tocantins, por serem capitais muito recentes. Então, essa foi a exceção. O corpus ainda abrange questionários, que é o que Ribeiro colocou em uma das suas etapas, que o pesquisador que faz essa pesquisa, que ele utiliza esse método, ele tem que ter um questionário. Então, foi utilizado 3 questionários. Então, fonético-fonológico, de 159 questões fonéticas e 11 prosódias. Semântico-lexical, com 202 itens que se distribuem por 15 áreas. E morfossintático,
com 49 questões. O 5, então, o item 5, que é o léxico e a cultura. O léxico, então, ele compreende um conjunto de palavras e expressões pertinentes a um idioma, né? A mente humana sempre reajusta sua estrutura léxica de acordo com as novas conotações ou significados que vão sendo continuamente introduzidas ao léxico de uma língua e apontam para novas categorizações. Então, essa é uma citação de Siqueira Magalhães e Gonçalves, 2014. Aqui, então, temos um outro esboço da pesquisa geolinguística, que é o Atlas Linguístico do Amazonas. Então, ele foi iniciado em 2001 como uma tese de doutorado, porque as autoras, então, decidiram pesquisar sobre o Amazonas. Pela precariedade dos estudos dialetais, então elas utilizaram o método geolinguístico para fazer esse atlas. Tiveram 480 questões aplicadas, 156 questões do questionário fonético-fonológico, 327 questões do semântico lexical, com 54 informantes em 6 localidades. Outro exemplo que eu trago aqui são o Atlas Linguístico Etnográfico da região Sul. Também é um atlas que se desenvolveu com a metodologia da geolinguística. São compostos por 3 estados, então, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com 275 entrevistas, do ano de 1989 a 1992. A sua publicação, então, foi a primeira em 2002 e a segunda em 2011, contendo 300 mil dados linguísticos. Conclusões. O Brasil ele constitui um vasto campo aberto à pesquisa por seu peculiar processo de povoamento e de colonização. Constatamos ainda que o país apresenta uma língua heterogênea e com dinamismo que lhe é próprio. Destacamos a importância da dialetologia, que utiliza como método científico a geolinguística, que é aliada à sociolinguística, nos permite, através das suas ferramentas, realizar a análise e comparação dos dados encontrados em ambos atlas, né? Então, encontrado nos atlas. Essa é uma citação de Siqueira, Magalhães e Gonçalves, da página 162 de 2014. Então, o que a gente pode destacar é que o método geolinguístico, ele trouxe muitos avanços para os estudos dialetais. Foi a partir deles que a gente consegue ver como o nosso país é vasto e tem um campo muito fértil ainda para se pesquisar. Claro, como eu citei, demora tempo até você fazer todo o levantamento dos questionários que você vai usar, quais informantes que você vai elencar, qual faixa etária, qual nível de escolaridade, tudo isso é bem preciso. E às vezes demora tempo mesmo, porque a nossa sociedade ela está em constante evolução devido às tecnologias, devido aos avanços, mas os estudos dialetais e principalmente a metodologia geolinguística trouxe para nós muitos avanços. E tá todo mundo, e quem é pesquisador e que se interessa por essa área, se encanta em saber quão grande é a vastidão do nosso Brasil. Pegamos a região oeste, a gente percebe que até mesmo dentro das nossas cidades ocorrem várias variações. Então, é de suma importância os trabalhos dialetais de cunho de método científico da geolinguística. Então, essas são as minhas referências bibliográficas. Eu agradeço muito. Tchau.